Cacílio e reuniu várias autoridades. O livro Mário Petrelli, O Conciliador, eu tô com ele aqui, quem tá na live tá vendo aqui, é um livro, olha gente, com muito conteúdo, muito registro com fotos, deixa eu ver se eu consigo, tem muita história, ó, tem várias fotos aqui, relembrando as pessoas que fizeram parte dessa trajetória e que trouxeram o depoimento e recorte da visão delas sobre o Mário Petrelli, O Conciliador. Esse título é muito sugestivo e muito interessante, é muito do que o Brasil precisa hoje. O documentário também Mário e Odisseia, O Valor de um Legado, também foi lançado junto com o livro e eles apresentam essa trajetória de um dos nomes mais influentes da história, não só da comunicação, eu diria, mas da participação, da construção dessa história do Paraná e do país. Quem acompanhou o lançamento traz os detalhes é a repórter Bárbara Rames. Vamos assistir. Uma história que inspira em diferentes áreas. Difícil de encontrar alguém que tenha tantos predicados como o Mário teve. Amigo, companheiro, trabalhador. Eu tenho uma teoria que o Mário não morreu. Que a presença do Mário na vida dos amigos foi uma coisa tão intensa que a gente continua falando do Mário, como se o Mário estivesse aqui entre nós. A trajetória de Mário José Gonzaga Petrelli, eternizada em um livro e em um documentário. Nas páginas, a atuação como conciliador político e parte de debates que construíram a política nacional. Também a generosidade com o próximo. Foi o homem mais generoso que eu conheci na minha vida. Então eu espero que o livro tenha esse caráter educativo e didático. As pessoas que me deram a honra de ler a vida, um pouco da vida do Dr. Mário Petrelli, acho que vão mudar a sua vida. No sentido de olharem mais para o semelhante, serem mais solidários com o semelhante, estarem mais à disposição dos seus semelhantes. E a vida das pessoas muda para melhor quando elas se preocupam com o outro. E o Dr. Mário era exatamente esse exemplo maravilhoso. Nas telas, a história do comunicador fundador do Grupo RIC e empresário com a de Dirceia Petrelli, com quem foi casado por 50 anos. Relatos de familiares, amigos e políticos do cenário nacional. Uma trajetória e legados que vão além da grande capacidade nos negócios. O desafio maior foi colocar em 1h30 a trajetória desse casal, né? Mário Petrelli, empresário, político, o setor da comunicação, toda a trajetória dele junto com a Dirceia é muito rica, são muitas histórias. Eu sinto uma liderança forte. E tive a grande vantagem que a Dirceia, quando coordenava aquilo, eu quero até explicar muito bem o que eu estava viajando. Isso foi o excepcional para mim. Essa homenagem para nós é muito especial, porque nós decidimos fazê-la em função de que nós acreditamos, né? Que devemos honrar a história dos dois, de Mário e Dirceia, né? Também numa gratidão pelo que eles deixaram para nós como legado, como lição. E, sobretudo, eu acho que essas duas peças, que são o documentário e o livro, vão servir, com certeza, de inspiração, né, para a geração futura. Então nós estamos muito felizes, estamos aqui, é um dia de festa, é um dia de confraternização e de homenagem, não só a eles, mas a todas as pessoas que estão vindo aqui, dar um abraço afetuoso a esse projeto. Nós estamos muito felizes. O evento de lançamento reuniu a família Petrelli e convidados, entre eles autoridades do Estado e diretores da Record. Quando eu vi esse documentário, eu revivi alguns dos momentos que eu passei aqui no Paraná, em diversas ocasiões com ele, e foi uma grata satisfação, realmente uma história sensacional, um legado maravilhoso que os filhos estão sabendo levar adiante. Eu tenho certeza que as gerações futuras vão fazer ainda mais com o legado de Mário Petrelli. Eu não tinha ideia da grandiosidade e do quanto esse homem contribuiu para que o nosso país pudesse buscar caminhos, porque muita gente fala do Brasil, de problemas que existem, mas existe um Brasil que dá certo, um Brasil que está buscando esse caminho. E o Dr. Mário fez parte dessa história. Nós só estamos aqui com a possibilidade de gravarmos essa entrevista, graças aí ao empreendedorismo e todo o espírito vanguardista que ele sempre teve em criar esse grupo de comunicação, tanto aqui no Paraná como também em Santa Catarina. E quem ganhou todo esse legado fomos nós, né? Mário Petrelli faleceu em 2020. A família então contratou um jornalista para levantar informações e montar um arquivo que pudesse ser revisitado pelas próximas gerações. Com mais de 60 entrevistas, o acervo deu vida ao documentário e ao livro. Foi uma iniciativa do Leonardo, ele queria
que meu pai contasse a história dele. A partir daí que deu-se aquele período de pandemia e meu pai faleceu, é que nós começamos a perceber que valia a pena fazer daquele conteúdo uma pesquisa maior. E aí pensamos, então vamos abrir e ver o que acontece como história mesmo, né? Para que isso tornasse o conteúdo dos netos, para os netos. Nós, filhos, termos a ciência das atitudes do Mário, mas principalmente os netos conhecerem melhor a figura humana. Mário Petrelli, não só o empresário. O que o pai não pode dar de exemplo ao filho? Você não devasso, seu burro, não pode dar de maneira nenhuma. Ele tem que dar um exemplo de capacidade de trabalho, de liderança e de amor dentro de casa. Isso eu dei. Eu procuro, né, me inspirar nas boas atitudes, né, que eles demonstraram para nós, como filhos, como empresários, né, como pessoas dedicadas ao social e à comunidade. Acho que nós, eu, minha esposa, Carla, todos os irmãos, procuramos constantemente nos inspirar não só neles, mas em boas atitudes. Eu acho que é isso que o Brasil precisa, de bons exemplos. Muito bonita, uma salva de palmas justa que poderia repercutir aqui por horas ainda. Então, esse é o livro aqui, Mário Petrelli, O Conciliador, uma leitura magnífica que retrata um pouco da história da comunicação do Paraná, mas também recortes muito pessoais de Mário Petrelli, que foi tão importante para a história, é tão importante para a história do Grupo RIC, representa tudo que a gente faz hoje ainda aqui com esse jornalismo comprometido, com esse jornalismo sem censura, com esse jornalismo que apura e traz todas as versões possíveis de um fato. Eu sempre digo, nós não escutamos os dois lados, nós escutamos todos os lados, porque muitas vezes são mais do que dois envolvidos em uma história, e parte disso é muito do que foi cultivado pelo seu Mário Petrelli. Eu não o conheci pessoalmente, mas já fazia parte do Grupo RIC pelo oeste do estado, enquanto ele ainda estava presente por aqui. Mas, Rafa, você tem uma história interessante, né? No seu primeiro dia aqui de Grupo RIC, já conheceu o seu Mário Petrelli pessoalmente. No primeiro dia de Grupo RIC, fui fazer a cobertura de um evento, eu creio que é no Palácio Garibaldi, porque já faz um certo tempo, e aí recebi a missão, né? E foi sempre aquela figura que você vai conversar com o presidente da empresa, né? E aí eu entrando na ainda empresa... mais no primeiro dia, ainda né? mais no primeiro dia de trabalho. E foi uma grata entrevista, uma figura extremamente gentil, carismática. Acho que a obra traz um pouco, né? Um pedaço dessa história. E olha que tive um contato mínimo ontem, inclusive nós tivemos o prazer de fazer parte do grupo seleto que acompanhou o lançamento do livro e também do documentário. Nós pudemos acompanhar o documentário que traz o recorte e o peso da figura do Mário Petrelli. Carlos, uma consideração também sobre tudo que a gente acompanhou nessa última noite, que a Rafa bem lembrou aqui desse lançamento do documentário e do livro. Olha, eu sou o mais recente dessa bancada aqui no Grupo RIC, do qual agora tenho muito orgulho. E ontem eu pude ver, não só nas manifestações aí que a gente passou, nos depoimentos no documentário, mas as pessoas conversando ali durante o evento, trazendo boas histórias e principalmente esse perfil conciliador, né? O seu Mário Petrelli tinha uma influência política muito grande, uma sensação de democracia muito viva na cabeça dessa conciliação política que hoje, como você bem disse, Bia, a gente está precisando tanto. Então, para quem puder ler o livro, é interessante porque, primeiro, eu sou fã de biografias, de você conhecer a história por trás das pessoas. Cada um tem a sua história e que cada história rende um livro. Mas, de fato, pelo que eu vi ontem no documentário, você vai ter uma leitura muito saborosa desse livro, com muitas histórias envolvendo política do Paraná, envolvendo comunicação do Paraná, de Santa Catarina. Então, é uma obra imortal, que agora se imortaliza nesse livro, e que quem puder, tiver a chance, aproveite, porque sem dúvida é uma história inspiradora para todos nós. E sem dúvida é muito emocionante quando a gente vê o legado repercutindo assim, a família fazendo questão de registrar, mas também de perpetuar isso dia a dia nas ações do que foi já plantado e cultivado aí pelo seu Mário Petrelli. Muito bacana. 8h03 agora. Repita. 8h03, como prometido, eu sei que a gente já está passando o nosso tempo aqui, mas nós vamos registrar as fotos que vocês nos enviaram para os dias